Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje no Parque Ibirapuera, eu e meu amigo Danilo Balu. Danilo Balu foi ex-aluno da Universidade de São Paulo, é bacharel em esporte, é treinador, é atleta. E ele vai passar um pouquinho pra gente a experiência que ele teve por 2 vezes na Etiópia. O Danilo foi no final do ano passado e o final do ano de 2017, Isso, né Danilo? Perfeito. Então, o primeiro bloco, a primeira pergunta, o primeiro tema, queria que você falasse um pouquinho da São Silvestre e o que você viu. Esse ano nós tivemos vencedores etíopes, né? E o que você vê de mais relevante, né? A gente tem aqui a dedicação deles, né? Não que o brasileiro não tenha, você tem uma grande quantidade de africanos. E também, por outro lado, você tem a necessidade. O que você vê de mais interessante uma aí? Frase, eu acho que é do Renato Canova, treinador super renomado italiano que mora no Quênia, dá treino para atletas quenianos de outras nacionalidades. Ele fala que o africano ele quer mais. Ele, por causa da pobreza, né, a Etiópia é um dos 15 países mais pobres do mundo, ou de pior IDH do mundo, então eles querem muito. A corrida para quenianos e etíopes talvez seja a última e a maior chance de melhorar economicamente a vida dele e dos familiares. Então eles agarram essa chance com todas as forças. Não que, como você bem disse, não que o brasileiro não queira isso, mas a gente está falando de um exército de meia dúzia de brasileiros contra 600 africanos. Então é muita gente, é muita qualidade, é muita dedicação e essa necessidade deles que empurra para frente com a força que é difícil de competir contra. Então, para mim é isso. Sim. A gente estava batendo papo aqui antes, num off aqui, né? E você falou um pouquinho também da importância que tem para ele uma prova como a São Silvestre. Então, a premiação, lógico, é o mais importante para ele. Só para a gente fazer um paralelo, né? Um atleta africano, como um etíope, quando ele ganha uma corrida dessa, o que representa isso para ele em termos de salário mínimo lá? Quanto tempo ele consegue viver com uma grana boa que ele ganha numa prova aqui? Então, eles querem muito competir fora do país, né? Seja na Europa, seja mesmo na Ásia, seja no Brasil, porque, por exemplo, uma São Silvestre, vamos imaginar que ali, chegando entre os primeiros na São Silvestre, esse queniano ou etíope vai receber nas mãos dele, livre de impostos e taxas e tudo mais, e parte de treinador, que ele ganha, sei lá, 20 mil reais. Isso tranquilamente dá muito mais do que 2, 3 anos de salário médio etíope. Então esse dinheiro vai contar muito para ajudá-lo e ajudar a toda a família. O salário mínimo etíope, ele estava o mínimo, tá? Que é diferente de renda média, ele estava por volta de $20. A renda média estava em volta de $45 mensais. Então, se aplicar mais ou menos por 4, a gente está falando de R$200. Então, um cara que ganha 20 mil seria um equivalente a 100 meses. Então, é muito, para ele pesa muito. Então, ele não vem aqui pela glória, pelo troféu, ou pela medalha, ele vem porque é a chance dele mudar a vida dele, mudar completamente. E lá, por exemplo, não há o que a gente vê no Brasil, às vezes até uma reclamação, né? Não há um apoio governamental, né? Pelo contrário, né? Na verdade, às vezes eles acham que o governo joga contra. Qual a diferença do queniano para o etíope, né? Quando você vai em corridas pelo mundo, né? Não só no Brasil, mas Estados Unidos, Canadá, Europa, você vê muitos quenianos e você vê muito poucos etíopes. O queniano, até onde eu sei, o queniano, para poder competir fora, ele sendo convidado, ele vai para o país, compete sem maiores dificuldades. O etíope, ele tem que primeiro se destacar entre os demais etíopes, que já é uma batalha duríssima. Aí ele tem que receber o convite estrangeiro. Munido desse convite estrangeiro, ele vai até as autoridades do país dele, que fornecem ou não o visto. E aí aquela burocracia, aquela politicagem, por que dizer não também questão de corrupção. Então muitas vezes você tem o convite e você tem o visto negado. Então o etíope ele não é livre para ir competir. Esses etíopes que ganharam São Silvestre, eles não vieram aqui porque eles quiseram ou porque eles decidiram. Eles receberam o convite das organizadoras, entraram com a papelada e foram liberados pelo país. Então é muito difícil, é muito difícil. Então, lógico, não querendo
arrumar uma contenda aqui, né? Aquela eterna briga que a gente tem aqui, porque o esporte aqui não funciona porque não tem bolsa atleta, não tem isso, quer dizer, não dá para dizer que é isso. Não, lá é pior ainda, Por exemplo, quando eu estava na Etiópia, o Haile Gebrselassie, um dos maiores atletas que o mundo já viu, ele decidiu ser presidente da confederação, né, nacional. Funciona um pouquinho diferente, mas eles têm uma federação nacional, uma confederação. Ele, pela primeira vez, acho que foi a primeira vez que um presidente decidiu renunciar ao cargo, né, vigente. Ele falou que ele não conseguia facilitar esse processo. Uma das alegações, né, a gente nunca vai saber a real alegação, mas uma das alegações é: eu não consigo facilitar o processo de obtenção de visto dos atletas que querem competir fora, que é um pedido, né, é algo que eles vêm solicitando há muito tempo, que é facilitar. Pô, a gente quer competir no exterior, os estrangeiros vêm até o país, nos convidam e a gente não tem autorização para deixar o país. Então, se o Brasil não ajuda, o governo etíope tampouco. Legal. Bem, a gente vai continuar essa conversa aí no próximo bloco, no próximo pacote. Nós falaremos um pouquinho da dificuldade que ele tem no dia a dia, da questão do equipamento, ou como você mesmo falou, né, a falta de equipamento. Então será um tema abordado aqui no próximo bloco, que a gente vai dividir aqui ao longo de toda a semana.